Você começa a investir, ver o seu patrimônio crescer e de repente tudo vira número. Cada café vira culpa, cada passeio um desperdício. E quando você percebe, tá ali, com dinheiro na conta e completamente vazio por dentro. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E se eu não tivesse acordado a tempo, eu teria destruído minha felicidade e a da minha família em troca de um futuro que eu nem sei se vai chegar. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Quintanilha e eu falo sobre educação financeira e investimentos aqui no YouTube. E hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Nada de número, gráfico ou estratégia de investimento. Hoje é um papo de verdade, um relato pessoal. Há mais ou menos 10 meses eu entrei de cabeça no mundo dos investimentos. E eu comecei a aportar, estudar e me educar financeiramente. E eu vou te confessar que tudo parecia incrível no começo. Mas com o tempo essa decisão foi virando uma obsessão. E aos poucos eu fui me perdendo. Esse vídeo aqui é especialmente para você que está nessa pegada forte de investir, mas está sacrificando a sua vida real no decorrer desse processo. O que eu aprendi da forma mais difícil que não adianta ter dinheiro se você esquecer da coisa mais simples, que é viver. Tudo começou da mesma forma que começa para a maioria das pessoas. Eu descobri o mundo dos investimentos e fiquei completamente fascinado. Estudar sobre juros compostos, entender o poder dos aportes mensais e projetar meu patrimônio crescendo estava me dando a sensação de progresso que eu nunca tinha sentido antes. Em cada um desses 10 meses que passaram, eu fui fazendo os meus aportes com orgulho. Assim que caiu o salário na conta, eu pegava parte do meu dinheiro e investia imediatamente. Eu sentia que eu estava vencendo, que eu estava fazendo a coisa certa. E realmente eu estava. Mas estava fazendo a coisa certa em partes. Conforme o tempo foi passando, esse comprometimento acabou virando algo mais intenso, mais sufocante. E eu não percebi no início, mas eu fui entrando num ciclo onde tudo ao meu redor girava em torno de investir o dinheiro. A cada real que entrava na minha conta, eu já mentalizava o quanto que aquilo podia render daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos. E foi aí que começaram os conflitos, porque quando eu saía com a minha esposa para fazer um simples lanche, ao invés de eu aproveitar o momento, estar ali com ela, curtir o lugar, a minha cabeça estava parada em números. Pô, esse lanche aqui custou R$ 80. Dava para comprar pelo menos 8 cotas de um fundo imobiliário. E esse tipo de pensamento me perseguia em qualquer lugar. No shopping, em um barzinho, tomando um café. E isso acabou me tornando um prisioneiro, porque eu simplesmente parei de me divertir. Eu passei a negar as coisas para mim mesmo. Eu deixei de comprar roupas novas. Eu segurei por meses para comprar um tênis que eu realmente estava precisando, só para poder investir aquele dinheiro. E quando eu fui comprar o tênis, eu fiquei escolhendo qual era o mais barato, mesmo não sendo o modelo que eu queria, o modelo que mais me agradava. E por que isso? Porque qualquer valor acima do mínimo já era um prejuízo nos meus aportes mensais. E sabe o que é o mais perigoso nisso tudo? É que eu estava achando tudo isso normal. Eu achava que era disciplina, que era só uma fase até alcançar um certo patrimônio. Mas o que eu não estava percebendo é que eu estava me tornando um escravo de uma mentalidade de escassez. Eu não estava vivendo, eu estava só acumulando. Só que ninguém, meu amigo, ninguém vive de planilha. Ninguém vai ser feliz vendo um gráfico da corretora subir enquanto a tua vida está completamente parada. Essa obsessão no início parecia esforço, mas na verdade era um tipo de prisão que eu mesmo tinha colocado os cadeados. E foi só depois de um tempo que eu fui me tornando mais distante das pessoas e menos presente nos momentos simples da vida que eu comecei a perceber que isso estava errado. Não era sobre gastar ou deixar de gastar, era sobre que eu estava deixando de viver, achando que estava fazendo a coisa certa. E foi aí que a ficha caiu. Aos poucos, o que era um comportamento financeiro, de fazer aportes ali todos os meses, acabou virando um comportamento emocional. Eu comecei a me afastar das pessoas e minha esposa percebia que eu já não estava mais tão leve, tão presente. E com os amigos eu fui me isolando sem nem perceber. Aquela ideia de que dinheiro bem investido é melhor do que gasto começou a interferir diretamente na minha vida pessoal. Sempre que surgia um convite para sair, a minha cabeça respondia antes de mim automaticamente: não vale a pena, é melhor guardar esse dinheiro. Como se cada momento de lazer fosse uma ameaça ao meu futuro financeiro. Eu simplesmente comecei a dizer não para tudo que me fazia bem. Um aniversário, um churrasco, um cinema, até uma festa americana que a gente contribui ali com a família. Eu tava falando não para tudo isso. Tudo parecia caro demais para mim porque eu pensava que esse dinheiro era pro meu futuro. E esse caro não era só o dinheiro. Era todo o custo emocional que eu colocava em cada real, cada centavo, que não ia diretamente para os meus investimentos. A minha esposa começou a tentar me puxar de volta para a realidade, falando para mim: amor, você não tá feliz. E eu falava que tava, que aquilo era só foco, era disciplina. Mas por dentro eu sabia que tinha algo errado. Eu tava me sabotando, a vida tava passando, os momentos estavam indo embora e eu simplesmente ali olhando perdido para o extrato. Foi muito doloroso perceber que na tentativa de construir uma vida melhor no futuro, eu estava abrindo mão do meu presente. Todos os meus dias estavam se tornando uma rotina fria, com uma sensação de controle e um vazio crescente dentro de mim.
Teve uma vez que eu fui dar uma olhada em umas fotos antigas no próprio Instagram mesmo, e eu comecei a me perguntar quando foi que eu parei de aproveitar a vida, quando foi que eu parei de sorrir de verdade, de estar com os meus amigos, de estar com a minha família. A verdade é que eu estava tentando preencher a minha vida com números e isso me afastou das conexões que realmente importam. O dinheiro, quando bem usado, ele tem que aproximar e não afastar as pessoas. O dinheiro é simplesmente uma ferramenta que tem que servir a nós, e não nós servirmos a ele. E naquele momento eu percebi que eu estava servindo ao dinheiro, e eu estava cada vez mais distante das pessoas. E foi só depois de negar um montão de convite, de ver a minha esposa triste por eu estar sempre ausente, mesmo estando ali presente, e de perceber que o tempo não para e que estava passando muito rápido, que eu parei para pensar em tudo isso. Não era sobre abandonar os investimentos, mas sim encontrar um equilíbrio. E aí é que realmente veio um clique na minha cabeça. Chegou um dia que eu olhei para o espelho e fiz uma pergunta que mudou tudo. De que adianta acumular o dinheiro se eu não estou aproveitando nada? E foi aí que eu entendi que a riqueza de verdade não é só o patrimônio. É você viver bem o agora, mesmo enquanto você constrói um futuro. Eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre finanças comportamentais e entendi algo extremamente poderoso. O dinheiro precisa ter propósito. Óbvio que parte dele precisa ser investido, mas a outra parte tem que ser usada no que faz sentido hoje, agora. E o mais importante é que essa parte tem que ser usada sem culpa. Então eu estabeleci uma regra simples para mim. Todo mês uma parte do que eu ganho vai diretamente para minha liberdade futura, assim como eu já fazia antes. Mas outra parte vai ser para viver. Simples assim, jantar com a esposa, sair com os amigos, viajar, comprar o que eu quero. Afinal, eu mereço, né? A vida pede isso. Porque investir só vai fazer sentido se você tiver saúde, alegria e relações para você conviver bem mais na frente. E para conseguir isso não tem jeito, não é aportando todo mês, é vivendo o agora. Quando eu comecei a gastar com consciência e alegria, a minha relação com o dinheiro evoluiu. Aqui eu não estava mais sentindo culpa, eu estava sentindo prazer em gastar comigo e com a minha família. Os meus momentos com a minha esposa voltaram a ser leves, voltei a reencontrar os meus amigos e o mais importante, eu reencontrei com a minha própria identidade. Eu voltei a sorrir. Quer saber o mais curioso disso tudo? É que os investimentos continuam crescendo. A única diferença é que agora eles não estão crescendo às custas da minha felicidade, eles estão crescendo junto com ela. Hoje eu sou muito mais feliz, mais equilibrado e continuo investindo com a mesma disciplina, só que dessa vez com inteligência emocional. Hoje eu entendo que a liberdade financeira não é sobre ter dinheiro sobrando no futuro, mas sobre ter paz com o dinheiro no presente. Não é sobre negar cada convite, evitar cada gasto e transformar cada real que você ganha em um sacrifício. É sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você trabalhar para o dinheiro. E não me entenda mal, investir é essencial. Mas viver também é. Não adianta nada uma carteira recheada e um coração vazio. A jornada financeira precisa incluir, além de dinheiro, prazer, conexões e momentos que valem a pena ser lembrados. Porque se a gente passa a vida inteira economizando e nunca vive, nunca usa esse dinheiro, de que adianta? Se eu puder deixar uma única mensagem com esse vídeo aqui, a mensagem seria essa. Separe sim o dinheiro para os aportes, é importante. Mas além disso, separe o dinheiro para viver. A vida não é uma planilha de Excel, a vida é agora. E se tudo que eu falei nesse vídeo aqui fez algum sentido para você, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito para receber os vídeos novos que saem aqui toda semana. Além de compartilhar minha jornada, eu compartilho meu conhecimento sobre investimentos para que possa agregar na sua vida financeira também. Vou deixar um outro vídeo aqui para você assistir, eu espero te ver por lá, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.